amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o Boletim AV desse sábado, dia 5 de novembro de 2022. Amanhã tem um jogo que vai ser o da virada, o do renascimento. Pelo menos assim é como o torcedor do Vasco está encarando a partida das 18 horas e 30 minutos no estádio Novelli Júnior, em Itu, entre Ituano e Vasco da Gama. O Vasco, com um empate, estará já na Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. O problema é que o Ituano, se vencer, deixa o Vasco na rebarba. A gente vai falar do jogo, vamos dar detalhes, vamos dar informações sobre o time, trazer também detalhes a respeito do julgamento que vai acontecer na próxima quarta-feira, ainda do imbróglio entre Sport Recife e Vasco da Gama. Mas antes, quero dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil que pode ajudar você a antecipar uma grana importante, uma grana que fica guardada do fundo de garantia por tempo de serviço. O FGTS pode salvar você. De repente, se você precisa de um dinheiro para pagar uma conta, de repente precisa de uma grana para dar entrada num bem ou numa viagem, procure a Mais Ágil. O telefone está passando aqui embaixo, ó. É só você dar uma olhadinha, manda um WhatsApp e em menos de 24 horas eles fazem o resgate para você. É a Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos e que apoia o Boletim AV. O Vasco está treinando agora no resort em Itu, no Spa Hotel, aonde chegou na última quinta-feira à noite e que vem ficando para dar polimentos finais para a partida de amanhã, às 18 horas e 30 minutos, ingressos todos esgotados. A tendência realmente é de quebra de recorde de público no estádio Novelli Júnior. O Ituano, que não teve mais do que 5 mil pessoas esse ano em seus jogos, vai ter mais de 15 mil pessoas. Vai triplicar por conta da importância do jogo e principalmente pela força do Vasco. Aliás, o jogo de amanhã vai ser transmitido em rede aberta para todo mundo. A própria televisão detentora dos direitos de transmissão fez questão até de mudar a sua grade para ter um jogo num horário adequado, para dar realmente audiência. Porque sabe que é um jogo que vai ter a torcida do Vasco muito grande, a torcida gigantesca do Vasco a favor, e vai ter a torcida arco-íris, aqueles que torcem contra, o que é extremamente normal. Mas de qualquer forma, é um jogo que para o Brasil amanhã, porque vai definir uma das vagas. Mas a gente vai ver, porque outros jogos também estarão rolando na mesma hora, que podem ser decisivos, como por exemplo, CRB e Bahia. Você deve se lembrar que ontem a polêmica de Daniel Paulista, técnico do CRB, que teria pedido demissão porque não aceitou intervenção por parte dos dirigentes do clube alagoano pela uma escalação com jogadores reservas. Na verdade, era um pedido para privilegiar alguns jogadores de base. O CRB vai disputar a Copa São Paulo de Juniores e quer valorizar esses jogadores, quem sabe, para poder vender. E é uma grande oportunidade. Daniel Paulista, a princípio, não topou e preferiu sair, alegando intervenção no seu trabalho. Pois bem, eu conversei com jogadores do CRB, alguns jogadores jogaram aqui no Rio de Janeiro, e esses jogadores com os quais conversei me garantiram, pelo menos 8 dos 11 jogadores que vão a campo amanhã pelo CRB serão titulares. São jogadores que vêm jogando normalmente. Então o CRB vem quase com força máxima, sem o seu treinador, mas com o treinador do Sub-20. Na mesma hora também, um jogo em que o Sport Clube do Recife tem um sonho muito raro e muito relativo de classificação, porque precisa tirar um amplo saldo. E vai enfrentar o Vila Nova, do técnico Alan Al. Alan Al, que não estará no banco de reservas, está suspenso. Rafael Donato, zagueiro, não joga. E a tendência é que o Vila Nova vá com um time misto, não seja o time principal, mas longe de ser um time reserva, até porque havia a possibilidade do jogo da Copa Verde, semifinal que o Vila Nova está envolvido, ser hoje, mas não foi transferido para quarta-feira da semana que vem. Mesmo assim, poupar alguns jogadores para ter um time ainda mais competitivo nesse jogo da Copa Verde, já que o Vila Nova não aspira absolutamente nada. Alan Al quer fazer o Vila Nova ficar entre os 3 melhores do retorno, uma campanha digna para um clube que chegou a estar na lanterna
lanterna do Campeonato Brasileiro quando pegou o Vasco na primeira rodada do retorno. Só para situar, porque são 2 jogos que interessam. Mas o mais importante é que o Vasco faça o seu papel. E para isso o técnico Jorginho fechou hermeticamente treinamentos e informações. Desde a sexta-feira, pós-jogo contra o Sampaio Corrêa, ninguém declara nada, ninguém fala nada, apenas houve uma declaração na segunda-feira do diretor executivo Paulo Brax, trazendo a tristeza do grupo, mas acima de tudo, que o Vasco depende dele e que o astral tem que levantar. E a gente pode garantir isso. O astral levantou, os jogadores estão confiantes, a semana de trabalho foi muito boa, a ida para Itu também foi muito positiva e soma-se amanhã a presença de todos os funcionários do CT que estarão chegando no spa no interior de São Paulo para passar o almoço e ver o jogo. Todos aqueles que fazem parte do staff no CT foram convidados, inclusive jogadores que estão suspensos, como Edmar e Quinteiro, jogadores lesionados, enfim, vai estar todo mundo no jogo de amanhã em Itu. O que não deixa de ser importante é um recado que o Vasco está querendo mostrar a todo mundo. É um time que vai lutar contra todos, já que todo mundo está afim de que o Vasco não suba, tirando sua imensa torcida. Nesse caso, o grupo está unido para lutar e para conseguir a classificação. O Vasco já entra classificado. O Vasco tem um desfalque certo, o lateral esquerdo Edmar, como eu disse agora há pouco, está fora. A tendência é que Jorginho não faça grandes modificações e vá mesmo com o trivial Paulo Vitor na lateral esquerda. O time do Vasco para amanhã, salvo qualquer grande alteração, que a gente realmente não sabe se vai acontecer, mas a tendência é uma manutenção, até por conta de entrosamento, seria Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Vitor. O meio com Yuri Lara, recuperado do problema no pubis. Andrei também fazendo tratamento do tornozelo, mas bem melhor. Marlon Gomes e Nenê começando o jogo, na frente Figueiredo e Aguinaldo. O time do Ituano vai ter a volta do goleiro Jefferson Paulino, mas vai ter a ausência do centroavante Brenner, assim como Vinícius Paiva, atacante emprestado pelo Vasco. O Ituano teria que pagar R$1 milhão, disse que não pagaria e o Vinícius fica de fora. Jefferson Paulino, Raí Ramos, Rafael, Bernardo e Roberto, Lucas Siqueira, Kaique, Lucas Natan e Rafael Pereira ou Gerson Magrão, na frente Léo Ceará e Ailon. Vai apitar o jogo de amanhã Wilton Pereira Sampaio, árbitro de Goiás, árbitro FIFA, que faz o jogo e vai direto para a Copa do Mundo. Ele que, junto com Rafael Claus, são os 2 representantes do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Expectativa de um jogo muito mascado, de um jogo muito corrido, de um jogo muito forte em termos de competição. E o Wilton Pereira Sampaio é um árbitro que está acostumado, é um árbitro que sabe apitar jogo assim, e há uma tranquilidade dentro do Vasco de que o jogo está muito bem entregue. Amanhã, 18h30, o Vasco defende a sua vida para pensar em 2023, porque é a primeira semana que Paulo Brax, diretor executivo do Vasco, não passa com os seus analistas de mercado. Claro que vai depender muito do resultado de amanhã, o que o Vasco vai projetar para 2023. Mas a ideia, sim, é fazer um time competitivo. Na Série A, ainda mais. Na Série B, muita gente não vai ficar. Talvez até os jogadores com renovação automática estejam dispostos a sentar para não renovar automaticamente. Enfim, muita coisa depende do jogo de amanhã. O certo é que há mais de 30 jogadores mapeados, buscados, alguns até com prioridade para propostas, outros já procurados e que estão com contrato por se encerrar nos seus clubes. Já há um mapeamento fora do Brasil, dentro do Brasil, de clubes de primeira divisão. Vem muita coisa por aí. Mas volto a dizer, depende muito do jogo de amanhã. Paulo Brax não quer falar, não falou essa semana, a não ser no pronunciamento de segunda-feira, mas como disse agora há pouco, é a primeira semana que ele fica longe dos seus analistas de mercado, que estão mapeando todos esses jogadores e com tudo engatilhado. Para coisa andando, a partir de segunda-feira, o Vasco já pensa no seu 2023. Claro que o investimento vai vir alto, são 120 milhões que foram aportados esse ano e não foram gastos praticamente, 190 pelo acordo no ano que vem, além também da melhoria de cota de televisão. O Vasco vai ter um orçamento muito grande que gira aí em torno de 400 a 500 milhões. A princípio, o investimento seria em torno de 200 a 250 milhões em contratações. É bom lembrar também que o dinheiro que vem para fazer melhorias no CT, já estão sendo feitas obras dentro do CT. O time foi para Itu e a partir de quinta-feira
Alguns tratores já estavam dentro do CT Moacir Barbosa, está sendo feito um terceiro campo, melhorias estruturais para que em janeiro o time volte das férias em condição de ter um CT muito mais bem equipado. Então também há um dinheiro direcionado para essa melhoria do CT do profissional e também do CT da base, que aliás serão CTs independentes. Havia uma ideia a princípio de se fazer um CT junto, mas não será assim. A base vai ter a sua área e no caso do profissional terá também a sua área. Então esse dinheiro não é somente para contratações, é também para fazer melhorias, pagamento de salários, manter tudo em dia, mas é claro que o investimento de 200 a 250 milhões de reais é algo que dá para fazer boas contratações. O Vasco vai buscar muita gente, pelo menos aí se especula em torno de 10 a 15 jogadores para montar a base toda renovada. Os jogadores que são jovens já estão com contrato renovado. Ignaldo, Andrei, Marlon Gomes, tudo ok. A princípio, outros jogadores da base também serão aproveitados, pelo menos para o início da temporada com o Campeonato Carioca, mas o Vasco vai mexer demais no seu elenco. Mas nesse instante ninguém fala disso, nem ninguém quer falar, até porque também a situação do técnico Jorginho é uma dúvida. Não se sabe nem se vencendo amanhã, classificando, Jorginho será o treinador para a temporada 2023. E para encerrar o boletim AV de hoje, uma informação sobre o julgamento. O julgamento foi marcado do jogo Sport Vasco para a próxima quarta-feira no STJD, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Julgamento que começa a partir de 11 horas da manhã. Os advogados do Vasco, Marcelo Jucá e Amanda Boré, continuam trabalhando demais para ter mais provas, para ter mais vídeos, mais informações e, acima de tudo, muitos contatos de bastidor. Que a gente tem que ser honesto. A questão do resultado passa muito também por política, por interesses. Eu já trouxe isso aqui. O Sport Clube do Recife tem uma parca chance de se classificar, mas está muito mais interessado em não tomar um grande gancho na perda de mando de campo por conta exatamente do prejuízo financeiro. E se o Vasco tiver que ganhar os pontos, que ganhe no tribunal, mas há uma grande chance de questão política. O problema é que envolve o Ituano. O Ituano é de uma federação importante, a Federação Paulista. Parece duro dizer isso aqui, que existem negociações de bastidores, quando a lei deveria ser cumprida à risca. Mas não é assim, torcedor, infelizmente. O STJD caiu em grande descrédito, principalmente pela postura do procurador-geral do órgão, Ronaldo Piacente, que fez uma mudança em cima do laço. Ninguém entendeu absolutamente nada, inclusive depois de 15 dias do ocorrido, incluiu o goleiro Rols e o próprio Vasco como réus. O Vasco vai estar no banco dos réus, com possibilidade de tomar uma multa de 20 mil reais por conta de estar no tumulto, ter fomentado rixa, conforme diz o artigo em que ele foi incluído. Triste, lamentável para um clube que quis jogar e teve que correr para não apanhar. Funcionários saíram traumatizados, mas é um assunto que o Vasco, mesmo ganhando amanhã, o Vasco promete, vai até as últimas instâncias, porque quer a punição daqueles que fizeram traumas físicos, morais e psicológicos com os funcionários do Vasco da Gama, como por exemplo o roupeiro Robson, que acabou apanhando do goleiro Carlos Eduardo do Sport e do vice-presidente da equipe pernambucana, Augusto Carreiras. Mas esse não é um assunto no momento, o assunto é o jogo. Vasco ganhando em campo facilita ainda mais as coisas. O Vasco não ganhando em campo vai ter que brigar nos tribunais, mas é um bom direito. O Vasco está se cercando, o Vasco está se calçando e tem as suas estratégias para conseguir também vitória nos tribunais. Mas a reza é que o Vasco amanhã consiga vencer, que o Vasco consiga se classificar dentro do campo, para não dar tanta dor de cabeça, apesar de voltar a dizer, é um direito bom para o Vasco. O Vasco tem a faca e o queijo na mão. Os incidentes foram muito sérios, mas a política manda demais. Amanhã, a partir de 17 horas e 45 minutos, eu estarei aqui na abertura do nosso pré-jogo para Vasco da Gama, Ituano e Vasco da Gama, direto de Itu, do estádio Novelli Júnior. 18h30, a bola rola para a partida que vai classificar um dos dois para a Série A do Campeonato Brasileiro. E será o Vasco. O Vasco vive! O Vasco vai subir. Grande abraço, um ótimo final de sábado. Tchau, turma.